Boa noite. Nós estamos aqui com o professor Lourenço em mais essa live da editora Todas as Musas. Então, saudações, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais esse evento online da editora Todas as Musas. Hoje, estamos aqui para comemorar o lançamento do livro Identidade e Fronteiras Étnicas, a prática da língua ucraniana em Prudentópolis. Nós estamos hoje com o autor do livro, o professor doutor Lourenço Rezende da Costa. Olá, Lourenço, tudo bom? Tudo bem, Fernanda? Tudo bem com os amigos e as amigas que nos acompanham aí pela plataforma? É um prazer estar apresentando esse trabalho aí, fruto de uma tese de doutorado, né? Então é sempre gratificante e é um prazer estar conversando com todos, tendo a oportunidade de divulgar um pouquinho o trabalho. Que bom, Lourenço. Estamos muito contentes de você estar aqui na abertura desse ano aqui, né, já da Todas as Musas. E eu quero lembrar a todos e a todas que estão assistindo que vocês podem fazer perguntas para a gente transmitir para o Lourenço, tá? Vou colocar aqui, primeiramente, o currículo do Lourenço. Lourenço Rezende da Costa é mestre em História pela Universidade Estadual do Centro-Oeste, Unicentro, e doutor em História pela Universidade Federal do Paraná. Especialista em Gestão Escolar, especialista em Arte, Educação e Terapia e especialista em Estudos em História Cultural. Atualmente é professor da Secretaria Estadual da Educação do Paraná e é organizador e co-organizador de vários livros, entre eles Fragmentos de Identidade e Cultura, Foucault e História do Poder, Diálogos Educacionais, Perspectivas Contemporâneas, e ainda outro que a nossa editora vai lançar muito em breve, Diálogos Educacionais, Gestão, Avaliação, Evasão e Currículo. Lourenço, é bastante trabalho, né? É bastante trabalho, Fernanda, bastante trabalho e uma parceria importante aí com a editora Todas as Musas, né? Eu não vou contar aqui porque senão eu posso errar nas contas, mas eu acho que são uns 4 ou 5 livros já aí com a editora. É uma parceria muito bonita, muito bacana, porque se tem vários trabalhos é porque o trabalho foi gratificante para os dois lados. Então isso é muito bacana aí da gente trabalhar. E esse último trabalho que você falou aí, diálogos educacionais, evasão, currículo e tal, ele está saindo do forno, né? Nos próximos dias aí a gente vai ter notícias dele aí. Tá bom? Isso, então temos dois livros esse ano já para lançar, né, Lourenço? E eu vou falar para vocês que eu li o livro do Lourenço, adorei as histórias de Prudentópolis, né? E a gente vai começar com algumas perguntas. Lourenço, se de vez em quando eu falar coisas acerca do livro que eu li, você me perdoe. Mas é que eu adorei saber das histórias aí de Prudentópolis e da comunidade ucraniana, né? Foi um prazer ler o seu livro. Então vamos lá. Lourenço, a primeira pergunta que eu queria fazer para você é que o seu livro ele trata da comunidade ucraniana em Prudentópolis, cidade do interior do Paraná. Fala para a gente um pouquinho esse recorte espacial e cronológico feito para a pesquisa. Como a sua obra foi dividida? Como é que você pensou a divisão do livro e da pesquisa como um todo? Uhum. Então, Flávia, falando do recorte espacial da pesquisa, Prudentópolis é um pequeno município do Paraná. Os meios de comunicação, rádio, basicamente, aqui da região, da cidade, costumam dizer que Prudentópolis está na região centro-sul. Mas se você for pegar alguns mapas, onde a geografia é tratada de uma forma mais específica, Prudentópolis está ali no sudeste, então está na divisão. Tirando esse pequeno embrólio ali geográfico, né? Prudentópolis é um pequeno município do interior do Paraná. A sua população está ali perto dos 50 mil habitantes, um pouco mais, um pouco menos, teria que ver a atualização do IBGE. E é um município basicamente agrário ainda. A sua economia é basicamente agrária, agrícola, né? E
começou a receber essa imigração ucraniana no finalzinho do século XIX. A imigração ucraniana para o Brasil, ela começa na última década do século XIX, já após a proclamação da República. E Prudentópolis é um município que vai receber uma quantidade muito grande desses imigrantes ucranianos, né? E então o recorte espacial se justifica justamente porque é um município de grande recepção desses imigrantes eslavos, poloneses e ucranianos, mas principalmente poloneses, que é objeto também da minha pesquisa, né? Que vêm para cá. São ucranianos católicos, porque os ucranianos também têm um grupo, não em Prudentópolis, mas tem um grupo em Curitiba, ali de religião cristã ortodoxa. No caso de Prudentópolis, eles são cristãos de ritos orientais, a religião, o rito é oriental, é bizantino, oriental bizantino, mas católico, digamos assim, que segue as diretrizes do papado de Roma, né? E tem os ortodoxos, em Curitiba, no caso, mas que não é o caso de Prudentópolis. Em Prudentópolis, eu não conheço nenhuma igreja ortodoxa. Nenhuma, não tenho notícia de nenhuma. Irati eu sei que tem, que é município vizinho aqui. Prudentópolis, não. Com relação ao recorte temporal, por que o recorte temporal 1940 até 1918? 1918 é basicamente onde eu termino a pesquisa, onde eu termino as entrevistas e tal. Por que 1940? Nós vamos tratar, de repente, eventualmente, um pouco mais para frente, a questão metodológica aí do livro, mas 1940 foi um recorte que tem bastante a ver com a metodologia da pesquisa, porque eu utilizei história oral e utilizei a questão das gerações, que depois a gente pode, de repente, aprofundar mais. Mas só para responder, ficar circunscrito a essa pergunta, 1940 por causa das pessoas que colaboraram com a pesquisa. Então, a ideia era utilizar a história oral e, por isso, esse recorte. Esse é um motivo do recorte 1940. Um outro motivo desse recorte seria a questão digamos assim, da década de 40 ser um momento importante para as línguas estrangeiras no Brasil por causa da Era Vargas. A Era Vargas tem uma proibição bastante grande em relação às línguas estrangeiras e também entra nesse sentido. Mas só para fechar, lembrando que a imigração ucraniana ela começa na última década do século XIX, que é o momento que vai vir a grande parte dos imigrantes ucranianos para o município de Prudentópolis, o atual município de Prudentópolis, mas a década de 40 seria por causa dessa questão metodológica. Lembrando que a pessoa que nasceu em 1940, ela não vai relatar apenas as suas memórias dali para frente, ela tem as memórias que ela recebeu dos pais, dos avós, então acaba recuando no sentido para um período anterior a 1940, mas por uma questão aí de baliza mesmo, seria essa divisão. E aí, eu vou falar que eu adorei o momento em que você falou da Era Vargas, né? Da questão da língua nacional, da língua portuguesa, né? Ser colocada nos colégios, e a língua ucraniana também perder um pouquinho por causa disso. Então, eu vou dar spoiler, tá, Lourenço? Posso, né? Vai. Então é uma delícia, assim, também, essa coisa da história oral é gostoso, porque a gente vai lendo e vai observando naquilo que o Lourenço vai contando, alguns elementos do cotidiano dessas pessoas e da história como um todo do Brasil. Então é muito, muito interessante a leitura do livro. Lourenço, eu queria também saber que você falasse um pouquinho para a gente como é que se constrói a identidade ucraniana nessa pequena cidade brasileira, Prudentópolis, né? Em linhas gerais, essa identidade étnica ucraniana, ela e a língua, como que isso vai fazer parte das pessoas? Explica para a gente. Então, essa questão da língua, ela é um fator bastante importante, só voltando ali à questão da Era Vargas, que durante o Estado Novo, né, que é de 37 até 45, o Estado Novo vai fazer um processo de nacionalização, um eufemismo que eles usavam na época, né?
a nacionalização da infância, porque nas áreas de imigração as crianças não falavam a língua nacional, o português, né, a língua portuguesa. Isso afetou alemães, italianos, poloneses, ucranianos, enfim, vários grupos aí, né? Mas no caso dessa questão aí da identidade étnica, especificamente os ucranianos, a gente tem que pensar os ucranianos não só no momento de chegada no Brasil, a gente tem que pensar eles um pouquinho antes deles virem para o Brasil. O povo ucraniano, a Ucrânia, é um território que passou por muitos traumas sociais ao longo de sua história, porque durante boa parte da sua história, aquele território onde hoje é a atual Ucrânia, foi dominado por forças estrangeiras, russos, poloneses, austro-húngaros, né? Então, sempre tinha essa dominação. E no caso dos ucranianos, eles sofriam antes da imigração já com relação à língua, porque eles eram proibidos. O grande poeta, o poeta máximo da Ucrânia lá, chamado de O Poeta, pelos ucranianos, que é Taras Shevchenko, ele foi proibido de escrever em ucraniano justamente porque é uma forma de você manter o poder, né? Uhum. Vindo para o Brasil, esses imigrantes vindo para o Brasil, no caso de Prudentópolis, eles vão conseguir, de certa forma, manter muitas das suas características culturais, porque eles vão vir para um lugar relativamente isolado. Quando eu digo isolado é porque é difícil acesso, não que eles estivessem numa ilha, né? Relativamente isolado por causa das dificuldades de acesso. O Paraná, no final do século XIX, ainda tinha uma densidade demográfica muito baixa. Fazia 50 e poucos anos que ele tinha deixado de ser quinta comarca de São Paulo, então era um estado que estava engatinhando ainda, né? Esses ucranianos, quando vêm para a região, Dentópolis especificamente, eles vão conseguir manter, porque eles vão vir para colônias, de certa forma, com maioria ucraniana. Eles trazem a cultura. Só que a cultura, ela não é trazida de forma e aqui é reproduzida tal qual ocorria do outro lado do oceano. Ela vem para cá e ela é ressignificada, ela é transformada, ela é reconstruída de acordo com, digamos assim, as relações com a sociedade receptora. Quando que se constrói essa identidade étnica? A identidade étnica, ela, aqui, usando como teórico o Barth, né, que é um dos, assim, uma referência nessa área, é a partir do contato com o diferente. Quando ocorre o contato com o diferente, é que a etnicidade ela aflora. É nessa relação com quem não é do grupo é que a identidade étnica vai se construindo, tá certo? Então, à medida que os imigrantes ucranianos, depois seus descendentes ao longo das gerações, conforme eles vão tendo relações sociais com as pessoas, os luso-brasileiros, imigrantes de outras origens, caboclos, eventualmente algumas pessoas aí de origem ameríndia, né, indígena, conforme essas relações vão ocorrendo, essa etnicidade ela vai brotando, porque aí a percepção, eles percebem, opa, nós somos isso e eles são aquilo, então se estabelece a diferença. E aonde que entra a língua, especificamente? Nesse caso, a língua entra por causa desse histórico de repressão, lá na Europa ainda, então eles trazem essa afetividade, esse patriotismo em relação ao uso da língua. E uma questão bastante importante, Fernanda, com relação à língua que os ucranianos praticam, ela tem uma relação estreita com a questão da religião. A religião que eles professam, o rito, ele depende muito da língua. E eu entrevistei aí na pesquisa alguns sacerdotes, 3 especificamente, e um deles comentava que entre traduzir e, digamos assim, transmitir a mensagem do evangelho, o mais importante seria a transmissão do evangelho. No entanto, para a questão do rito, a língua ela é constitutiva do rito, ela não é um acessório, ela é parte constitutiva desse rito. E as pessoas, Fernanda, elas pensam na língua materna,
A pessoa, quando ela está pensando, ela está raciocinando, ela vai transmitir aquilo que ela pensou, ela vai verbalizar aquilo que ela pensou. Quando a pessoa é nativa de uma língua e ela está pensando sobre algum assunto e ela vai transmitir verbalmente aquilo numa língua que não é a língua materna, ela tem que fazer um processo de tradução. E traduzir não é um negócio fácil. Traduzir é difícil, porque você não acha o termo, na outra língua não faz sentido. Então tem esse processo. Então por isso que a língua é tão importante para os descendentes de ucranianos nessa construção da etnicidade. Hoje eles falam menos? Sim, eles falam menos do que falava 10, a 15, a 20, a 30 anos atrás. Mas isso não significa uma perda da identidade, significa uma constante reconstrução. A identidade étnica, a identidade etnocultural, ela é uma construção constante. E nesse caso, os descendentes ucranianos em Prudentópolis estão fazendo essas reconstruções, estão fazendo esse novo mapeamento a todo instante, né? Eu achei muito interessante, eu vou dar mais um spoiler aqui, né? Que você falou em determinado momento do livro que muitas vezes aquilo que era falado lá na Ucrânia vinha para o Brasil, aqui não mudava tanto quanto lá, né? E então essa coisa também do ressignificar que existe lá na Ucrânia. Queria lembrar também para todo mundo que está assistindo aqui a gente que o livro está disponível para venda agora no site, tá? E com uma coisa boa, 20% de desconto por causa da live. Então, hoje, se você comprar o livro do Lourenço no site, você vai ter 20% de desconto. Olha que presente bom, Lourenço, né? E aí eu queria também dizer para as pessoas que essa coisa da história oral, ela é uma vertente de estudo, né? Então, Lourenço, explica um pouquinho para a gente. O seu livro está alicerçado na história oral. Qual a importância das metodologias, das gerações e da história oral para a pesquisa que resultou da obra? Explica para a gente como se constrói uma obra a partir de entrevistas e como que foi esse contato com os ucranianos e com os descendentes de ucranianos. Então, Fernanda, antes de eu passar para essa resposta, eu só queria, depois no finalzinho, você me lembra que eu quero fazer alguns agradecimentos, você não deixa eu esquecer, tá bom? Assim, com relação a essa metodologia, a história oral, ela é importante em vários aspectos, porque, assim, lá no século XIX, quando a disciplina de história, quando ela é alçada à condição de ciência, quando ela reivindica o status quo de ciência, ela era pautada muito nos documentos oficiais, documentos escritos, tá certo? Documentos que eram materiais escritos, mas que não eram oficiais, também tinham um preconceito muito grande com relação a ele. Isso é perfumaria, isso não vale nada. Foi um processo longo de trazer novas fontes para a pesquisa da história. No caso da história oral também, existe muito preconceito. Existiu, né? Hoje é uma metodologia consolidada, né? Mas existiu alguns preconceitos dizendo assim, não, a pessoa vai... hoje fala uma coisa, amanhã fala outra. Mas a questão da memória, a memória é muito momento. As pessoas estão falando do passado, mas os seus pés estão plantados no presente. Dito isso, a metodologia da história oral, Fernanda, e os amigos e as amigas que nos ouvem aqui ao vivo, que vão posteriormente ter acesso ao material, essa metodologia da história oral é importante porque ela permite que as pessoas que eventualmente não estão nos anais da grande história tenham a sua contribuição. Os grupos imigrantes, existe muita coisa escrita, mas existe muita coisa nos papéis. Existem grupos imigrantes há mais tempo no Brasil e que vieram mais organizados, em número maior, que deixaram mais coisas escritas, outros menos. No caso dos ucranianos, eles são um grupo que eles vêm em menor número em relação aos outros. Em relação a italianos, por exemplo, o número de ucranianos é muito pequeno.
muito pequeno se for comparar. Mas aqui para o Paraná, para a região sul, Prudentópolis, é algo muito significativo. E no caso dessa metodologia da história oral, você permite que você acesse as sociabilidades das pessoas, que você consegue discutir com as pessoas as vivências, a memória que ela brota na hora da entrevista. Então, a entrevista não é só ligar o gravador e falar. Ela tem todo um contexto anterior, né? Tem todo digamos assim, uma conversa antes e depois da entrevista. Então, é muito interessante que, por exemplo, eu entrevistei algumas pessoas que conversavam assim muito tranquilamente, muito extrovertidamente. Quando você dizia assim, então agora eu vou ligar o gravador, a pessoa travava. Então é um negócio que você também tem que ter uma coisa muito, digamos assim, tem que ter um tato muito grande. E tem situações que você tem que interromper a entrevista porque não adianta seguir. Não adianta forçar, não adianta tentar continuar que não vai dar certo. E você tem que respeitar isso. Outra coisa importante, Fernanda, e os amigos e as amigas que nos ouvem aí, a pessoa que está dando a entrevista, ela vai dizer aquilo que ela entende como relevante, aquilo que ela entende que deva ser dito, e não necessariamente é aquilo que o pesquisador gostaria de ouvir. Às vezes a gente ouve algo que de repente, poxa vida, mas eu estruturei meu capítulo porque eu achava que iam dizer isso, e as pessoas dizem outra coisa. Então você tem que ter todo um trabalho de rearranjo teórico, metodológico, de perspectiva para trazer isso. Com relação à geração, por que a geração? A minha metodologia que eu utilizei com relação à questão da geração, ela se fundamentou bastante num sociólogo alemão chamado Karl Mannheim. Existe bastante crítica ao Karl Mannheim aí na academia também. No entanto, nenhuma teoria, nenhuma metodologia é 100%. O que você acaba tendo que fazer é ver se para a tua pesquisa, para aquele teu trabalho, essa metodologia vai te ajudar. No meu caso, ajudou. Então, eu separei as pessoas em gerações, nascidos na década de 40 e 50, depois 60 e 70, depois 80 e início dos anos 90, meados dos anos 90, e depois meados dos anos 90, início dos anos 2000. Então, 4 gerações, digamos assim, para ver justamente como que ao longo do tempo essas gerações foram falando mais ou foram falando menos, foram dando mais importância ou foram dando menos importância, ou melhor, como que elas foram ressignificando esse ato de falar ucraniano e vivenciar a sua ucraneidade, como dizia o professor Paulo Tamanini, a sua ucraneidade. Então, a geração, ela vem nesse sentido, certo? E outra coisa, a geração, para o Karl Mannheim, e para a maioria das pessoas que pesquisam, que utilizam essa metodologia, ela parece muito simples. Nasceu no ano 2000, é a mesma geração. Não é bem assim, porque as pessoas têm experiências diferentes. Uma pessoa que nasceu no ano 2000 em Prudentópolis, a visão de mundo que ela vai ter não tem nada a ver com uma pessoa que nasceu no mesmo ano 2000 num país, sei lá, vamos pensar aí no Oriente Médio, por exemplo. Uhum. A visão de mundo é completamente diferente. Então, quer dizer, nem sempre há, digamos assim, essa questão é somente uma contagem de tempo, ela também tem a ver com as experiências. As pessoas que nasceram na década de 40 e 50, por que eu chamei de geração? Porque elas vivenciaram um contexto muito parecido, elas vivenciaram um contexto em que dos vizinhos praticamente ninguém falava português, só falava, ou eventualmente falava quando ia para a cidade, nesse ir para a cidade era ir para o perímetro urbano. Eles vivenciaram um contexto em que todos os vizinhos, ou 90%, dependendo da comunidade, era de origem ucraniana. Então, quer dizer, por isso que eles podem ser tratados, reunidos dentro dessa caixinha da geração, né? E aí a história oral, você trabalhando com as percepções que essas pessoas têm, né? Aí eu gosto de acho, falar, Lourenço, que vou então às vezes abrir.
Eu começo a Imagina. falar e não paro mais, você me interrompa. Isso é ótimo. Eu só vou pedir para você fazer o seguinte. Primeiro, eu gostaria de lembrar para todo mundo que o livro está à venda. E eu acho que quando a gente fala de história oral, a gente fala de elementos a serem pesquisados. Então, tá aí para vocês no site da editora, formato EPUB e formato também no livro de papel, né? E, Lourenço, já que você falou dos agradecimentos, eu acho que vamos abrir um parênteses aqui, antes da gente passar para a próxima pergunta, porque os agradecimentos eles são muito importantes, né? A gente Hum, precisa agradecer as pessoas que conversaram com a gente, que deram todo o material, e também as pessoas que possibilitaram que o livro existisse e que a tese existisse. Então, Lourenço, é hora de você agradecer. Agradeça e depois eu volto para a próxima pergunta. Diga. tá. Então, os agradecimentos que eu vou fazer aqui não é necessariamente de maneira hierárquica, não é necessariamente, não é nessa ordem exatamente que é um grau de importância. É conforme a cabeça que vai ajudando, né? Mas, enfim, eu entrevistei 40 pessoas leigas que não são religiosas, né? Entrevistei 3 padres, 3 catequistas e 2 freiras, né? Então aí já são 50. Eu sou meio ruim de matemática, já são 50 pessoas praticamente. Então, agradecer a todas elas que deram as suas entrevistas. Eu não vou nomear as mais de 40 pessoas aí, porque eu vou esquecer algumas, mas eu quero agradecer de coração todas elas que concederam as suas entrevistas, que contribuíram com o trabalho, né? Muito importante isso. Todas elas estão nomeadas no livro, ali tem uma tabelinha com as entrevistas. Eu só não coloquei, eu coloquei somente o primeiro nome por uma questão acadêmica. Hoje, se fosse para pensar o livro novamente, eu teria colocado os nomes completos, mas por uma questão acadêmica eu acabei colocando apenas o primeiro nome. Mas, digamos assim, o agradecimento vai ser sempre muito importante a todas essas pessoas. Também agradecer, Fernanda, o professor Sérgio, que era o meu orientador no doutorado, né? O professor Sérgio, que escreveu a apresentação do trabalho. O professor Sérgio é um professor aí do programa de pós-graduação da Federal do Paraná, escreveu gentilmente a apresentação do meu trabalho, era meu orientador. O professor Sérgio de Lona Dalim, uma referência quando o assunto é Paraná, principalmente quando o assunto é comunidades germânicas, teuto-brasileiros, mas por essa questão da etnicidade, das gerações, etc e tal, ele me orientou porque é a praia dele. Etnicidades, contatos culturais, embora o objeto de pesquisa dele seja os teuto-brasileiros, alemães, uma comunidade luterana de Curitiba, essas outras questões teórico-metodológicas que possibilitaram ele me orientar, e eu sou suspeito para falar, né, mas orientar muito bem. A professora Isabela, da Federal de Santa Catarina, que escreveu o prefácio, né, escreveu um prefácio bastante carinhoso. O professor Jair, que era meu orientador no mestrado, professor da Unicentro, escreveu um pequeno texto aí para a contracapa. E, de certa forma, também, Fernanda, agradecer todos os meus colegas da pós-graduação, mandar um abraço aqui para todos eles, né, Andréia, o Daniel, o José Júnior, o Simara, a Lara, a Ana, a Andréia, enfim, todo esse pessoal aí, gente boa, que teve aí durante o doutorado aí. Outro agradecimento também, Fernanda, com relação digamos assim, a possibilidade desse livro ter sido feito, agradecer também aos meus colegas do Colégio Estadual Imaculada Conceição, que eu trabalhei durante a maior parte do doutorado. Trabalhei também um período no Colégio Vila Nova, um período no Colégio Prefeito Antônio Vitimichin, mas principalmente no Colégio Estadual Imaculada Conceição, que foi o colégio onde eu trabalhei durante praticamente o doutorado inteiro, trabalhando lá, dando aula e fazendo a tese e pesquisando. E agradecer também, vamos dizer assim, a toda a minha família pelo apoio, né?
embora essas questões acadêmicas a gente não fique discutindo muito no almoço de domingo, família é sempre uma coisa importante, né? É um trabalho, é um apoio importante, né? Não, pode ser que não seja ali na hora de escrever, mas não precisa ser nessa hora de escrever, só estando ali do lado já é importante, né? E agradecer também a todas as musas, né? Uma parceria aí que deu samba, né? São 4, 5 livros aí, e esse último aí, que é o da minha tese, né? O resultado da minha tese, é digamos assim, é um livro que, de uma qualidade gráfica, de uma qualidade da diagramação do cuidado, muito bacana. Até hoje, eu comecei a ter contato com a editora Todas as Musas em 2018, quando foi o primeiro livro que a gente publicou lá. De lá para cá, eu conversei com o Flávio apenas uma única vez por telefone, o resto é tudo por e-mail, e nunca deu problema, nunca deu problema. O trabalho sempre foi feito conforme o combinado, na qualidade esperada. Então, eu, fazendo um merchan aí também para a editora, eu recomendo, porque o produto vai ser entregue. Agradecemos também, né, Lourenço? E aí eu vou falar para você e já para todo mundo, tá? O livro do Lourenço é muito gostoso de ser lido, é um livro acadêmico que traz coisas assim, histórias, essa coisa da história oral é muito gostoso da gente ler, da gente tomar contato. E já vou deixar uma dica, porque toda vez que a gente faz agradecimento em live, vem alguém e fala: "E você me esqueceu?" Então, se o Lourenço, porventura, tiver esquecido alguém, não se sinta constrangido, né? Porque você está lembrado dentro das palavras do livro. Então, quando a gente escreve um livro, a gente pode não verbalizar a pessoa que a gente agradece, mas com certeza tem muita gente aqui dentro que colaborou com essa construção do livo. E Lourenço, Fernanda, você falou, vou você voltar. Oi, pode só me falar. permite só um pouquinho, antes de você voltar Sim. para as perguntas, os agradecimentos, aqui eu fiz um agradecimento genérico, mas que eu tentei colocar todo mundo. Eu vou ler bem rapidinho, é um parágrafo e pouco. Então, agradeço a todas as pessoas que me ajudaram durante todos esses anos, uma caminhada que começou pela alfabetização na pequena escola rural de Maurício Faivre, em Prudentópolis, Paraná. Passou pelo Colégio Estadual Prefeito Antônio Vitimich, em linha Jesuíno Marcondes, e prosseguiu no ensino médio no Colégio Barão de Capanema, área urbana do município. Os caminhos se tornaram mais largos e os destinos mais distantes de casa. Em Irati, na Unicentro, com a graduação, especialização e mestrado. Chegando ao UFPR, quase 30 anos depois da primeira vez que pisei numa sala de aula pela primeira vez, para 2019 completar o meu doutorado. Desde a minha professora que me ensinou a ler e escrever lá na escolinha de Maurício Faivre, passando aí pelo ginásio no Prefeito Antônio Vitimich, no Marcondes, que a gente popularmente fala, depois o ensino noturno no Barão de Capanema, passando depois ali pela Unicentro, mestrado, especialização, graduação, chegando ao FPR. Então, todo mundo que contribuiu com a minha formação, eu não cheguei aqui, eu não caí de paraquedas. Eu não caí de paraquedas. E assim, todas as pessoas que pagaram seus impostos para que a universidade pública, universidade de qualidade, funcionasse, é por isso que a responsabilidade social da gente aumenta ainda mais. Uhum. E é muito bonito isso, Lourenço, porque na verdade, quando a gente fala assim de quem nós somos, isso tem muito a ver com identidade, né? Quem nós somos tem a ver com quem nos ajudou a nos construiu, né? Então, um pouquinho de cada a gente vai pegando pelo caminho. E você falou, Lourenço, anteriormente da questão da igreja, a igreja e como que ela constrói também essa identidade étnica. Então, eu queria que você voltasse agora a falar um pouquinho dessa contribuição da igreja para a preservação da língua ucraniana em Prudentópolis. Qual o papel da igreja? E até na capa do livro a gente tem essa igreja aí que está aparecendo para o pessoal para olhar como é que é esse papel da igreja na construção da identidade ucraniana em Prudentópolis. Isso, Fernanda, isso é bastante importante. Assim, essa imagem que você colocou aí, que o pessoal está vendo,
é a igreja matriz São Josafate. Tem a outra matriz, no caso, que é de latina, né, São João Batista, mas essa é a igreja matriz São Josafate, né, a arquitetura bizantina, que você pode ver pela cúpula, né, tal. Aquele prédio que tem um pouquinho do outro lado da rua é o Colégio Santa Olga, que é o colégio das catequistas do Instituto Secular das Catequistas do Sagrado Coração de Jesus. É eu vou dizer assim, uma congregação religiosa que tem algumas peculiaridades, por exemplo, elas não usam hábito como as freiras de outras congregações, e é uma congregação que foi fundada aí em Prudentópolis. O padre Cristóforo Mix, que fundou essa... É o padre Cristóforo Místico, eu estou pensando que se o menino falar bobagem. É o padre Cristóforo Místico que fundou essa congregação aí das catequistas do Sagrado Coração de Jesus, justamente na década de 40, naquele contexto de perseguição das línguas estrangeiras, né? Mas assim, ó, com relação a essa importância da língua, a minha tese, e depois que foi feitas as adaptações para o lançamento em livro, eu separei ela em 3 partes. E a terceira parte, Fernanda e o pessoal que nos ouve aí, imprensa a terceira parte, imprensa e religião, pilares da língua ucraniana. No caso dos imigrantes ucranianos, eles têm uma ligação muito estreita com a igreja, por causa dessa questão da religiosidade e do rito, que está entrelaçado, como eu falei. No caso desses sacerdotes, do clero ucraniano, de um modo geral, tanto o clero masculino, os padres, como femininas, freiras, as catequistas, eles têm uma ligação muito forte com a comunidade. E quando eles vêm para cá, há pedidos desses imigrantes para que venham os sacerdotes da Ucrânia, por causa daquilo que a gente falava, as pessoas pensam na língua materna, né? Então, há essa necessidade. Então, os ucranianos vêm para cá, digamos assim, a igreja, e eles são uma instituição organizada, falam na língua materna, mantêm os ritos e organizam a comunidade. Como os ucranianos lá na Ucrânia sofriam muito com as dominações estrangeiras, russas, rixa com os poloneses, domínio austro-húngaro e assim por diante, a igreja era uma instituição que, de certa forma, mantinha uma unidade. Então, eles vêm para cá e, em torno da igreja, essas comunidades elas se organizam. No caso aqui de Prudentópolis, os padres basilianos da Ordem de São Basílio Magno, eles vêm já logo depois dos primeiros imigrantes. Um tempo depois, vêm as catequistas irmãs de Serva de Maria Imaculada, e, como eu falei, na década de 40 é fundado o Instituto das Catequistas, né? A imprensa, de certa forma, a imprensa em língua ucraniana no Brasil, em Prudentópolis especificamente, é coordenada pela igreja. O jornal Pratia, que na tradução seria trabalho, o Pratia ele foi fundado em 1912 em Prudentópolis. Até hoje ele publica. Até meados dos anos 90, aí, ele era publicado exclusivamente em ucraniano. Somente a partir de meados dos anos 90 é que ele começa a ser bilíngue. E hoje ele é bilíngue, né? Mas até os anos 90 ele é exclusivo. O Pratia, de 1912 até hoje, ele só deixou de circular no início dos anos 40, no Estado Novo, naquele período que coincidiu com a Segunda Guerra Mundial, né? Só nesse período que deixou de ser publicado. Existem outros materiais impressos aí que são coordenados pela igreja, são coordenados pelo clero ucraniano, pelos padres, as catequistas, freiras e assim por diante. A questão aí dos grupos culturais, Por exemplo, tem um grupo aí de projeção nacional, que é o Grupo Folclórico Veselka, que ele nasceu por influência do bispo Dom Efraim Crevei, lá na década de 50, se eu não estou enganado. Eu posso estar falando uma bobagem aqui, mas é lá na década de 50. Ele passou por um processo de transformação, sempre ali em torno, com apoio, com, digamos assim, esse trabalho de base aí da igreja ucraniana. O Museu do Milênio aí que
desde o final dos anos 80 até hoje, aí, aberto à comunidade, a imagem do Veselka aí. O Museu do Milênio é digamos assim, é privado, é um museu privado que tem esse aporte, digamos assim, esse suporte da igreja, e é a responsável pelo Museu do Milênio, a dona Miroslava, né? Ela é uma catequista do Instituto, que é a pessoa responsável pelo museu, então ela cuida de todo esse material aí e é uma pessoa da igreja. E o Museu do Milênio, em cima do Museu do Milênio, sobre o Museu do Milênio, é a Praça da Ucrânia. A Praça da Ucrânia é onde tem a estátua do poeta Taras Shevchenko, que é uma estátua feita de bronze que foi esculpida na Alemanha e foi trazido para Prudentópolis e foi colocada em cima ali sobre a praça, sobre o museu, né? Em cima do museu é a praça, e, no caso, essas manifestações culturais sempre coordenadas pela igreja. A Noite Ucraniana, que a Associação dos Amigos do Museu do Milênio promove todo ano, no mês de agosto, tem todo o apoio da igreja ucraniana. Até, Fernanda, falando da capa, a capa é uma montagem que a editora fez, eu troquei umas ideias com o Flávio captou a ideia, e aí não sei exatamente quem é que faz isso aí dentro da editora, captou a ideia e fez. Por que essa capa? Por causa desse papel da igreja, esse papel que a igreja tem, e o Taras Shevchenko, que é o grande poeta em língua ucraniana. Então a gente juntou eles, né, nessa capa aí. Só lembrando, Flávia, você que não sei se você já veio para o Prudentópolis alguma vez ou não, mas a igreja ucraniana e o Museu do Milênio eles estão separados por uma rua. O Museu do Milênio fica numa esquina, a igreja fica na esquina de cima. Então eles são bem próximos ali. Então, fazendo só uma brincadeirinha, o Taras Shevchenko, ele desceu da praça, atravessou a rua e foi na calçada para me tirar foto lá para fazer. É bem próximo ali. Então, a igreja, ela tem esse papel. Isso não significa que você precisa ser religioso, que você precisa ser cristão ou não. E aqui a gente nem discute isso, o livro nem discute isso. O livro discute como que isso faz parte da cultura de um povo e faz parte da ucraniidade, como diz o professor Tamanini, né? Da sua construção enquanto indivíduo que pertence a um grupo, que professa uma religião, que tem uma cultura, que tem uma identidade. Então é muito importante. Primeiro eu quero falar para o Lourenço que eu não fui a Prudentópolis, mas já estou com muita vontade de ir para conhecer tudo isso, né? Então, quem quiser ir para Prudentópolis, depois que acabar a quarentena, vamos todos até lá, né? Quem sabe tomar um cafezinho na casa do Lourenço, né? Mas assim, a gente vai. É muito gostoso ver você falar, porque essa questão da identidade, essa questão da igreja como aquela que preserva, aquela que acolhe, aquela que sabe mesclar o presente e o passado. E falando de presente, de passado, porque eu lembro que você no livro, e agora também tocou nisso, a questão de quando você vai fazer um sermão, de quando você vai fazer uma missa, que língua escolher, né? Eu escolho ucraniano, eu escolho português, como que eu faço? E dentro da leitura do livro, Lourenço, quando eu li o seu livro, eu percebi que existe uma dicotomia, principalmente na questão do jovem. Então, o jovem, ele tem essa resistência de falar de uma língua que ele herdou, né? E os ancestrais, quer dizer, os pais, os avós, falam nessa língua. Então, essa dicotomia que seria assim: eu tenho que fazer uma escolha e eu não sei o que eu escolho. Eu escolho a minha atualidade, falar na língua do país em que eu estou, a língua que eu tenho na escola, ou eu escolho
ainda preservar aquela herança dos meus ancestrais, até porque meu pai, meu avô ainda falam essa língua, né? Como é que é essa questão tão presente no país? E aí a gente abre para muitos imigrantes, né? Porque você falou de italiano, de português, então o italiano também, né? Eu, por exemplo, sou neta de italiano, não sei falar italiano, né? Como que isso se dá em Prudentópolis na geração dos jovens? Falar o português ou falar o ucraniano? Explica para gente. Então, Fernanda, essa é uma questão bastante complexa, porque, assim, essa questão da igreja, a igreja ucraniana é fundamental nesse processo aí. Entrevistando até os sacerdotes que eu conversei, e em conversas, assim, conhecendo, porque eu não sou descendente de ucraniano, eu não sou descendente de ucranianos, não nasci em Prudentópolis, eu vim criança para cá, mas não sou nem descendente ucraniano, nem prudentopolitano de nascença, mas muitos anos aí. Então, nesse processo todo, o que a gente percebe é que ao longo do tempo, até um dos sacerdotes que eu entrevistei, eu não vou dizer qual deles, porque eu posso trocar aí, mas ele dizia assim que é muito natural esse processo de diminuição da língua, que não acontece só com os grupos ucranianos, os alemães, os italianos, os poloneses e assim por diante também passam por esse processo. No caso das homilias, no caso, a homilia, o famoso sermão, a prática que se faz na hora da igreja, na hora da missa, né, na hora da liturgia, para quem é católico e vai numa missa, isso é muito simples, né? Mas para quem não vai, depois da leitura, da primeira leitura, da segunda leitura, depois que o sacerdote faz a proclamação do evangelho, ele faz uma pequena homilia, um pequeno sermão, uma pequena reflexão a partir das leituras da Bíblia. Então, nesse momento, você precisa. É um momento, digamos assim, durante uma missa não tem nenhuma parte mais importante ou menos importante. Para mim, que não sou um sacerdote, né? Eu estou falando como leigo que vou na missa, tá certo? Claro que tem a parte da consagração lá, que de repente alguém vai dizer, não, mas a parte mais importante é aquela, tal. Sem entrar, né, nesses detalhes, a homilia é um momento em que o sacerdote vai fazer uma reflexão das leituras e vai fazer uma atualização para a comunidade. O que essas leituras estão querendo dizer para nós hoje? Então, aí, nesse momento, o que a gente vamos dizer assim, conversando com várias pessoas, com os padres aí, é um momento de bastante dúvidas, porque os mais novos não entendem se fazer uma homilia totalmente em ucraniano. Uhum. Porque, assim, a missa ela tem partes fixas, que se repetem. Então, quer dizer, na liturgia você até consegue decorar algumas partes. Então, você repete aquilo. Agora, as leituras cada domingo, vamos dizer assim, elas mudam. A reflexão a respeito disso, cada sacerdote faz a sua. Então, como harmonizar isso? É aquilo que eu falava anteriormente. O sacerdote falou para mim, entre manter a língua e divulgar a palavra do evangelho, vou divulgar a palavra do evangelho. Todavia, a língua ela faz parte da identidade, então tem esse digamos assim, esse nó que não é fácil de desatar. Com relação aos jovens, Fernanda, o que acontece também é que ao longo do tempo as relações interpessoais elas vão aumentando. Prudentópolis era uma área rural, quase de difícil acesso. A população foi aumentando, as distâncias foram diminuindo, os casamentos com pessoas fora do grupo étnico, elas foram aumentando. Aí, numa altura do campeonato, década de 70, década de 80, a energia elétrica começou a se ramificar para as zonas rurais. Aí as pessoas começaram a ter contato com as emissoras de rádio, que é basicamente em vernáculo português, né? Mais para frente, um pouquinho a televisão, basicamente só em língua portuguesa. Então, tudo isso vai invadindo a escola,
a escola, um negócio muito importante, porque até o Estado Novo existiam as escolas étnicas. O ucraniano, o imigrante ucraniano manda seus filhos para a escola étnica da comunidade que é mantida pelo grupo que fala aquela língua. O italiano, o alemão, idem. Com o fim das escolas, da escola étnica, agora é uma escola que tem obrigatoriamente que falar em português. Tá certo? Então, quer dizer, tudo isso vai fazer com que o uso do vernáculo nacional, no caso o português, vá aumentando. No caso dos jovens aqui de Prudentópolis, tem todo esse contexto. É a tecnologia que chega toda em língua portuguesa, é aumento da população, os contatos, nesse mundo cada vez mais em expansão aí, os contatos entre eles. Então, tudo isso faz com que as pessoas tenham relações com pessoas que não são do seu grupo. Por outro lado, Fernanda, justamente é nesse contato com quem não é do grupo que você percebe, opa, eu sou aquilo e a pessoa é aquilo que eu não sou. E outra coisa, Fernanda, importante, se as pessoas pararem de falar ucraniano, elas deixarão de ter uma identidade ucraniana? Não, por quê? Porque, de acordo com todos os teóricos aí das identidade étnica, identidade cultural, eles vão ser taxativos. O que acontece é que os elementos vão se mudando. A cultura ela vai sendo trabalhada, ela vai mudando, as fronteiras vão sendo reorganizadas. Então, se eventualmente amanhã, daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 30 anos, a língua deixar de ser um fator, ela vai ter sido substituída por outro. Tá certo? Então, no caso dos jovens aqui, tem esse, digamos assim, essa encruzilhada. Só que essa encruzilhada, o fato de você falar ou de você deixar de falar, não necessariamente vão dizer que você deixa de ter uma identidade. Ela pode ser substituída por outro fator, por outro aspecto de uma cultura mais ampla e que vai continuar mantendo, de certa forma, essa distinção do nós e do eles. Não uma distinção do nós e do eles no sentido de que a repulsão, mas de perceber as diferenças. Eu achei interessante essa ideia que você colocou da encruzilhada, né? Porque quando a gente pensa em encruzilhada, a gente fala tem o certo e tem errado. E você, na verdade, está colocando aqui para a gente que existem milhões de caminhos para a construção da identidade, né? Então, esses jovens, eles também constroem e reconstroem a identidade o tempo todo, né? Lourenço, que delícia conversar com vocês, né? Queria lembrar para todo mundo que o livro está à venda no www.editoratodasasmusas.com.br e hoje, com 20% de desconto, você pode comprar o livro por R$ 40, né? Tenha também a versão EPUB e a versão impressa. Aí você pode fazer que nem o Lourenço está falando, né? Faz como os jovens e compra EPUB, ou faz como os mais antigos, que nem eu, e compra impressa. Né? Acho que isso não tem a ver com idade, acho que isso tem a ver com gosto, né? Eu gosto Lourenço, de papel. você gosta de papel? Eu gosto de papel. Depende do dia. Eu ainda prefiro papel, né? Mas depende do dia, é rápido, chega muito mais rápido quando é o EPUB, né? Lourenço, eu queria me despedir de você e perguntar para você, assim, como uma pergunta final. Dentro desses desdobramentos que você fala do seu livro, da identidade, como você vê a ucranidade agora, neste momento, em Prudentópolis? Como ela existe? Então, Fernanda, essa é uma pergunta bastante complexa. Como que eu A vejo... última, né? Que eu quis te colocar no xeque-mate. Olha. Como que eu vejo essa ucranidade hoje em dia? É uma ucranidade em construção, em constante construção. Porque se você for levar em consideração que existe toda uma história, desde o século XIX, com a imigração, a instalação, e esse processo ao longo do século XX,
tem que pensar que os ucranianos eles não estavam isolados, né? Eles estavam dentro de uma sociedade mais ampla e tendo que tecer essas relações. Pensando a ucranianidade hoje em dia, hoje, ela ainda está muito ligada à questão da língua, ela ainda tem essa questão do apelo à língua mãe, né? A língua dos antepassados, mas é uma ucranianidade que, digamos assim, ela está passando por essa transformação, que vai ter influência roupas, o folclore, a alimentação, digamos assim, tradições natalinas, pascalinas, tradições familiares, um modo de fazer, um modo de dizer. Então, muita coisa ela ainda é nomeada em ucraniano. Você conversa aqui com as pessoas e muitos nomes simples de coisas cotidianas, eles conhecem aquilo por um nome ucraniano. Então, quer dizer, a língua, apesar de ser menos falada pelas gerações mais novas, ela ainda, de certa forma, ainda organiza esse mundo e ainda tem o poder de nomear, de definir, de identificar as pessoas. Então, eu diria que essa é uma ucranidade que está em construção. O que vai acontecer no futuro, a gente não sabe porque o historiador ele olha para o passado, com os pés fincados no presente, mas olhando para o passado. Agora, o que eu posso afirmar para você é que ainda é uma ucranidade que é pautada na língua, é pautada na religiosidade e é uma ucranidade em construção. O mapa dessa ucranidade, somente a marcha da história é que vai definir, digamos assim, colocar os pontos, as vírgulas e assim por diante. Que bonito, adorei essa marcha da história, ficou lindo, né? Então, Lourenço, agradeço muito você e gostaria de dizer para todos e para todas que um livro não se esgota numa live, né? É uma delícia ler o livro do Lourenço, é uma delícia conhecer essas pessoas que participam dessa história oral que ele traz para gente. E eu convido vocês, então, a adquirirem o livro do Lourenço, a conversar um pouquinho mais com ele. E lembrando que essa live ela fica disponível depois para aqueles que, se você quiser indicar para alguém, indica. Está lá no site da editora, no Facebook da editora, para que as pessoas possam assistir depois também. Lourenço, paixão pelo seu livro, adorei. Muito obrigado. Dá um tchau para o pessoal, dá um último tchau aí com as suas palavras, porque elas são sempre melhores do que as minhas. Vamos lá. Então, quero agradecer a participação, a paciência de todos, dizer que esse trabalho é um trabalho de uma pesquisa bastante longa, é uma pesquisa de doutorado que agora é concluída em livro, e que, junto com esse livro, está um pouco da minha história. E a história da gente, ela sempre está em construção. Então, Lourenço, como diz o pessoal novo, dá um like pra gente aí, né? YouTube, Facebook da editora, dá um like pro Lourenço. E eu acho que você tem muita coisa para construir ainda. Muito belo o seu livro, o seu trabalho. Agradeço muito a presença de todos e de todas e nos encontramos na próxima live da editora. Lourenço, o Flávio mandou um beijo imenso para você, tá bom? Abração. Tchau, tchau para vocês. Até a próxima.